Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar como funciona o plugin Super Formulários, um plugin que serve para que você crie de maneira simples e intuitiva formulários interativos, bem parecido com Typeform ou com Google Forms, e de uma forma que você consiga salvar esses dados dentro do seu painel do WordPress, inclusive com possibilidade de traquear os eventos usando o código Pixel ou de qualquer outra plataforma aí de traqueamento. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar para vocês alguns formulários que eu criei usando esse plugin. Então, por exemplo, eu criei esse daqui, ó, que ele pega toda a tela, coloquei o fundo roxo e as letras em branco, então ele full screen, ou seja, pegando todo o conteúdo aqui da página visível, ó, iniciar questionário, coloquei um texto aqui de introdução. E eu tenho os campos aqui para mim poder preencher, eu coloquei o nome ou aqui uma informação, então, por exemplo, posso vir aqui e colocar meu nome, vou dar aqui o próximo, eu vou colocar aqui meu e-mail de exemplo. Colocar aqui um número de exemplo também, ó. Vou dar aqui o próximo. Colocar aqui qualquer coisa, uma informação, seja um campo de texto um pouquinho maior. Posso selecionar aqui opções como rádios, né, onde o usuário tem que marcar uma das opções. Checkbox, né, para o usuário poder marcar mais de uma opção também. Aqui um tipo de seleção de um campo um pouquinho personalizada, né, que fica uma seleção um pouquinho mais interativa. E quando o usuário conclui, você pode colocar um action dentro de um botão ou não colocar um botão, né? Esse aqui é um exemplo de um formulário. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Se aquele aqui eu usei um full screen, esse aqui não é full screen, tá vendo? Ele fica fechado, blocado dentro aqui desse espaço. Então, por exemplo, vou dar aqui o iniciar. Eu tenho aqui, tá vendo, aquele mesmo a opção avançada, onde o usuário fazer a seleção. Posso colocar aqui o e-mail. Vou colocar aqui um de exemplo, sei lá. Posso colocar opções de combo. E a conclusão. E aqui um outro exemplo, ó, trabalhando com cores, eu posso vir aqui e preencher os valores, ó. Você tem a opção de colocar campos com máscara, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei um campo de CPF, ó. Campo de CEP. Campos de data, tá vendo? Então eu tenho bastante opções aqui. Dou o próximo ali para me fazer a conclusão. Repara que eu posso usar blocado, né? Mudei as cores, etc. No painel administrativo, olha que legal, eu posso criar vários formulários diferentes. Se eu vier aqui em entrada super formulários, eu posso visualizar as entradas que os meus usuários fizeram dentro desses formulários. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá vendo o formulário que o usuário preencheu, e se eu entrar aqui no formulário, eu consigo ver o que o usuário colocou. Então, naqueles dados testes que eu fiz, ó, tem a data e tem aqui as informações que ele preencheu, tá vendo? E eu posso visualizar elas aqui de uma maneira bem interessante. Se eu quiser exportar esses dados que eu tenho aqui das entradas, eu também posso. Então, quando eu venho aqui, ó, super formulários, ó, exportar respostas, eu seleciono aqui o formulário que eu quero. Então, por exemplo, todo mundo que preencheu esse formulário aqui, exportar dados de entrada, ele vai gerar um Excel com todos os dados, né, dos usuários que preencheram aquele formulário. Então ele baixou o Excel aqui, se eu for abrir o Excel, eu vou ter algumas informações aqui de todo mundo que preencheu esses dados, posso importar em algum outro local, e por aí vai, tá vendo? Então tem um Excel aqui com todos esses dados que foram preenchidos. Paralelo a isso, vamos ver aqui como que a gente edita os formulários, como que a gente cria os formulários. Eu vou entrar aqui no modelo que eu já tenho criado, por exemplo, vou entrar aqui na campanha de exemplo. Eu criei esse formulário aqui, então tem aqui várias abas, a notificação, ou seja, quando o usuário terminar de preencher o formulário, se eu quero que alguém receba uma notificação avisando que ele foi preenchido, posso colocar o conteúdo do e-mail, posso colocar aqui o assunto. Boas-vindas, né, a primeira página do formulário, onde eu vou dar uma introdução para o usuário sobre o que é aquele formulário, posso colocar o texto do botão, posso colocar um código de rastreio track para início, a conclusão, ou seja, o que vai aparecer quando o usuário concluir aquele formulário, né, o URL de call to action, se eu quiser colocar um call to action no final, e um código de rastreio, track, na conclusão, se você quer amarrar para quando o usuário terminar de preencher, um outro gatilho seja acionado. Cores e layout, se vai ser full screen ou se vai ser compacto, as cores do background, cores do botão, e as perguntas, né, que você pode separar por página. Tá vendo? Eu criei 6 páginas aqui, você pode mudar a ordem. Quando você expande uma página, você pode colocar um conteúdo de apoio, você pode colocar as perguntas, ó.
E os tipos de pergunta, de campos, ó, tem todas as opções. Ó, texto simples, texto longo, endereço de e-mail, telefone, celular, data, CEP, CPF, CNPJ, lista de opções, checkbox, rádios especiais. Então você tem todas essas opções aí para poder utilizar, tá bom? Bom, é isso. O plugin está compatível aí com o WordPress, ele é compatível também com o Elementor, tem dos próprios widgets para Elementor e ele funciona com shortcode. Se eu pegar uma página aqui, por exemplo, ó, onde eu tenha colocado o shortcode, só para mostrar para vocês, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, exemplo formulário 1, por exemplo. Eu criei uma página, né, ó, e se eu quero que aquele formulário apareça na página, só de colocar o shortcode aqui já é o suficiente para ele aparecer. Tá bom? O link de compra está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eu só vendo esse plugin nas minhas páginas oficiais, seja no meu site, ou no site do Fábrica de Plugins, ou diretamente ali no meu WhatsApp. Eu não vendo meus plugins em Drop, em Mercado Livre. Às vezes tem que evitar comprar nesses lugares porque você não vai ter suporte. Muitas das vezes é um plugin pirata, que tem problemas inclusive de segurança. Tá bom? E aí qualquer dúvida, estou à disposição.